Você aí, desenhista, já sabe a diferença entre desenho linear e desenho de volumes? A maioria dos desenhistas, tipos práticos, eles muitas vezes questionam o valor teórico de distinguir desenho linear e desenho de volumes. Neste vídeo estarei te explicando o que é cada uma dessas coisas, o que é desenho linear, o que é desenho de volumes e, mais importante que isso, qual o valor dessa compreensão. Então, se você deseja aprender sobre desenho, tá certo? Se você está dando os seus primeiros passos no estudo do desenho, eu te convido desde já a curtir o vídeo e a compartilhar com um coleguinha que tenha o mesmo interesse. Sem mais delongas, vamos, ao que interessa. Desenho linear é um conjunto de estudos, tá certo? Que dizem respeito à estruturação da figura, seja a figura humana, a figura animal, a figura de um objeto, tá certo? Construção arquitetônica, elementos da paisagem, todas essas figuras, tá certo? Elas têm uma estrutura, tá certo? Uma estrutura que pode ser resumida, tá bom? A proporção, tá certo? E forma, tá bom? Existem vários outros elementos relacionados a esses dois aqui, tá bom? Mas basicamente todas essas figuras, elas têm uma estrutura, elas têm um conjunto de medidas, tá bom? E esse conjunto de medidas compõe o traçado inicial da figura, tá certo? Tudo isso pertence ao conjunto do desenho linear. O que seria então o desenho de volumes? O desenho de volumes diz respeito à aplicação de luz e sombra, à aplicação de texturas e à aplicação de cores. Resumindo, tudo referente à composição do desenho, que não se refere diretamente à luz e sombra, não se refere diretamente à aplicação de texturas ou cores, tudo o mais caberá no conjunto do desenho linear, certo? Então, desenho de volumes, luz e sombra, cor, textura. Desenho linear, tudo mais. Essencialmente, a estrutura, o traçado inicial do desenho, que inclui, claro, o esboço, tá bom? Agora, o mais importante, pessoal, é perceber o valor dessa distinção. Por que fazer essa diferença, tá bom? Por que é tão importante compreender essa distinção, essas categorias? Veja só, o valor maior disso resume-se à popular expressão: não se deve colocar o carro na frente dos bois. Em outras palavras, há muitas pessoas, eu sou professor de desenho há mais de 20 anos, eu posso confirmar isso, tá bom? Existem muitas pessoas que têm um encantamento sobrecomum com o desenho da luz e sombra, tá bom? A aplicação de luz e sombra, a aplicação da cor, tá certo? Mas tendem muitas vezes a colocar a compreensão desses elementos do desenho de volume à frente da compreensão dos elementos que compõem o desenho linear, ou seja, querem aprender a sombrear, querem aprender a texturizar, querem aprender a pintar antes de aprender a esboçar, antes de aprender a estruturar bem um desenho anatômico, tá certo? Então, isso é inconveniente. O ideal é que você aprenda a sombrear, aprenda a texturizar, tá bom? A colorir, depois, tá certo? Ter uma boa base de desenho linear, tá certo? Depois de conhecer bem as proporções das mais diferentes figuras, dos mais diferentes tipos de figura, tá bom? Se você tiver uma boa noção de desenho linear, aí sim você poderá extrair o maior aproveitamento possível do desenho de volumes. Talvez você esteja pensando: professor, acontece o seguinte, que eu não sou um desenhista iniciante, eu sou alguém que eu já tenho alguma experiência, eu sei que o que está me faltando é um bom sombreado para deslanchar como desenhista, para me sentir completo como desenhista. Olha, essa noção muitas vezes parte de jovens, tá certo? De pessoas que se equivocam quanto a isso, mas pode sim ser o seu caso. Caso você tenha uma boa noção de desenho linear, mas não saiba nada, né, ou saiba pouquíssimo sobre desenho de volumes, então eu vou te passar aqui um princípio, tá certo? Um princípio referente à aplicação do esfumado, tá certo? O esfumado, gente, é uma técnica de sombreado geralmente aplicado a lápis, tá certo? Que, como qualquer outra técnica de sombreamento, se baseia na posição e intensidade, né? Na localização e intensidade da fonte de luz, de uma fonte de luz, tá bom? E
consequentemente, no mapeamento, né, na blocagem das sombras, certo? Que recobrem a figura, tá certo? Em razão da posição e intensidade da fonte de luz. O que diferencia o sombreado, o esfumado, de outras técnicas, será o material, como eu disse, geralmente é utilizado lápis ou giz pastel, tá bom? Algo que o valha, tá certo? O princípio do degradê, né? O esfumado se baseia em degradês, quer dizer, terá uma área visivelmente mais escura, né? Menos iluminada, e uma área visivelmente mais clara, ou seja, mais iluminada, né? Sobre a qual incide maior luz, né? Sobre a qual é identificada uma maior presença da luz, tá bom? Então, existe um degradê, mas sobretudo, ó, existe um degradê baseado na concentração de grafite, tá bom? De grafite, de pó de grafite. As áreas mais escuras, nas áreas mais escuras nós concentramos uma maior quantidade de grafite, nas áreas mais claras nós dispersamos o grafite, nós deixamos uma menor presença, né, de grafite. Como nós fazemos isso? Carregamos, depois de mapeado, claro, a figura, nós concentramos, né, nós passamos mais de uma vez, nós passamos com maior força, um pouco mais de força, né, o lápis ou o giz, tá certo? Concentrando ali uma maior quantidade de grafite, tá bom? Depois utilizamos o dedo ou um esfuminho. Cadê o esfuminho? Opa, vou deixar o esfuminho para outro vídeo, eu não deixei ele aqui do lado como deveria. Enfim, um esfuminho é um instrumento, tá certo? Que nós podemos utilizar para dispersar esse grafite, tá bom? Vou ficar devendo isso para vocês no próximo vídeo. Enfim, e a partir do movimento do esfuminho ou do uso do dedo, tá certo? Ou de um algodão, nós vamos distribuindo o grafite seguindo a lógica, né, que eu expliquei há pouco, deixando sempre uma concentração de grafite nas áreas menos iluminadas, né, uma maior concentração de grafite nas áreas menos iluminadas e uma menor concentração de grafite nas áreas mais iluminadas. Falei corretamente? Acredito que sim. Acredito que o texto está correto. E assim nós vamos sombreando parte a parte cada área da nossa figura. Difícil? Isso é só um princípio, gente. Isso é só a lógica inicial do esfumado. É claro que o esfumado é uma técnica complexa, que requer várias camadas, né? Requer um nível de detalhamento que pode ser extremamente complexo. Tenho certeza que todos aqui já viram retratos incríveis executados com essa técnica. É uma técnica que não deve ser jamais subestimada. Vocês conseguem ver o comecinho aqui desse esfumado? Bem, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui hoje. Até um de meus próximos vídeos. Tchau, tchau.